O segundo palestrante, que é a enfermeira Tânia Caranova. Tem mestrado a enfermagem na área da especialização, a enfermagem médico-cirúrgica, na área específica de intervenção em enfermagem à pessoa idosa. É Caritas Coach, aliás, foi aqui apresentada também pelo professor Vitor Rosso, como sabemos, formada pelo Odyssey Caring Science Institute. É membro da Rede Portuguesa da Ciência de Enfermagem para o Cuidado Humano. Atualmente é professora na Escola Superior de Saúde de Friburgo. É membro do Comitê de Cuidados Paliativos, também, portanto, em Friburgo, desde 2017. E durante 12 anos desenvolveu a sua prática clínica em contexto hospitalar, 7 anos em Portugal, portanto, em gerontologia e cuidados continuados, e já há 5 anos na Suíça. A enfermeira Tânia Caranova, é com muito gosto também que vamos ouvir a sua reflexão e a sua contribuição para este nosso encontro, e passo-lhe a palavra. Olá, muito bom dia a todos e a todas. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite para participar neste painel à Rede Portuguesa da Ciência de Enfermagem para o Cuidado Humano. Também dizer que é verdadeiramente uma grande honra para mim poder participar neste painel, cumprimentar os palestrantes, o professor Héctor Rosso, o professor Miguel Gomes, o professor Fernando Rigel, e também cumprimentar e agradecer a moderadora, a professora Maria Inês Santos. E vou então partilhar a minha apresentação. Ok, gostaria só que me confirmassem que está visível a minha apresentação. Ok, muito obrigada. Então, também gostaria de congratular a Rede Portuguesa da Ciência de Enfermagem para o Cuidado Humano pela organização deste evento que considero tão importante para toda a nossa comunidade de enfermagem e por podermos ter estes momentos de discussão e de partilha sobre o nosso trabalho. A finalidade da minha apresentação será partilhar a experiência da integração da ciência do cuidado humano num programa de formação superior de primeiro ciclo de enfermagem na Haute École de Santé de Fribourg, onde atualmente leciono, que é a Escola Superior de Saúde de Friburgo, e nomeadamente, donc, esta integração, nomeadamente através do desenvolvimento de um projeto no âmbito da formação de Caritas Coach. Gostaria de começar com uma contextualização sobre a Escola Superior de Saúde de Friburgo. Esta escola foi fundada em 1907, foi criada pelo Conselheiro de Estado Georges Piton. O objetivo era de poder desenvolver a formação de enfermeiros e de enfermeiras para a cidade de Friburgo, mas também para todo o cantão de Friburgo, e esta formação tornou-se então uma formação universitária. Em 2002, a escola passou a ser chamada a Escola Superior de Saúde de Friburgo, sendo membro da Universidade de Ciências Aplicadas e de Artes da Suíça Ocidental. A escola desenvolve há 15 anos programas de primeiro e segundo ciclos superiores, segundo o processo de Bolonha, em francês ou em bilingue, sendo que o programa bilingue é francês e alemão. Como programas de primeiro ciclo, temos o programa de enfermagem, formação de enfermagem, e também uma formação em osteopatia, e como programas de segundo ciclo, há o mestrado em osteopatia. Eu leciono em francês, não em alemão, portanto, quando participo numa formação bilingue, a língua escolhida para lecionar é o francês e não o alemão. Trabalho com colegas que lecionam em alemão, trabalhamos em conjunto. Gostaria de vos falar um bocadinho da formação do curso de enfermagem.
há uma forte concentração na prática, com mais de 25.000 dias de formação prática. A escola tem uma parceria com instituições sociais e de saúde que são cantonais, portanto no cantão de Friburgo, ou extracantonais noutros cantões. Os alunos podem fazer estágios que são dentro do cantão de Friburgo ou fora do cantão noutros cantões. É uma formação a tempo inteiro, que inclui 40 semanas de estágio, e é uma formação que se desenvolve durante 3 anos. No ano de 2018, houve o desenvolvimento de um novo programa de enfermagem com um regime bilingue, em que cerca de 50% das aulas são lecionadas em francês e 50% são lecionadas em alemão. Também no ano de 2018 houve uma reestruturação do currículo, com o desenvolvimento de um novo programa centrado na qualidade e na fiabilidade da prestação de cuidados de saúde, e também foi tomada a decisão, com este novo programa, de integrar a ciência do cuidado humano da professora Jean Watson e os 10 elementos do processo Clinical Caritas como referencial teórico e ético deste programa. Ainda em relação ao programa de enfermagem, ao currículo, em 2022 houve este ano, ou seja, estamos a viver neste momento esta mudança, a aplicação de um novo plano de estudos com um novo referencial de competências que devem ser desenvolvidas durante os 3 anos de formação e que respeita as recomendações nacionais e internacionais relativamente à formação. Este novo programa mantém o desejo e continua a ter o referencial teórico da professora Jean Watson como fundamento ético e teórico do programa. E o conceito de cuidar na Escola Superior de Saúde de Friburgo é baseado nos valores humanistas da ciência do cuidado humano, de forma a definir e a tornar específico o papel dos enfermeiros na sociedade. A minha atividade na Escola Superior de Friburgo, eu leciono há cerca de 5 anos, e sou há 2 anos responsável pela unidade curricular Ciências de Enfermagem, uma unidade curricular que se desenvolve no primeiro semestre, e foi no âmbito do desenvolvimento do novo programa e também também com esta unidade curricular pela qual sou responsável, que iniciei uma procura para poder aprofundar, para poder desenvolver os meus conhecimentos na ciência do cuidado humano da professora Jean Watson, e esta procura, esta procura levou-me a encontrar precisamente a formação que o professor Héctor Rosso descreveu há pouco, portanto, a formação de Caritas Coach, organizada pela Watson Caring Science Institute, e fiquei quase imediatamente com vontade de poder fazer esta formação. Inicialmente a formação não era 100% online, portanto não pude inicialmente negociar a fim de conseguir inscrever-me na formação. Como o professor Héctor Rosso explicou há pouco, com a pandemia houve uma mudança na formação que passou a ser 100% online, e eu aproveitei imediatamente a oportunidade para fazer uma proposta à minha instituição e para poder me inscrever e poder fazer esta formação. Que foi aceita, esta proposta foi aceita, e portanto segui esta formação da Caritas Coach, que iniciei o ano passado, há cerca de 1 ano, no dia 4 de outubro, e terminei este ano no dia 2 de abril. Portanto, esta formação, como foi explicada há pouco pelo professor Héctor Rosso, tem a duração de 6 meses, e foi com grande prazer que pude participar nesta formação.
as minhas intenções iniciais, quando me inscrevi na formação, eram aprofundar, desenvolver o conhecimento da ciência do cuidado humano da professora Jean Watson, partilhar e poder discutir ideias com profissionais e docentes do Watson Caring Science Institute sobre a aplicação prática da ciência do cuidado humano. Peço desculpa, há aqui um erro. E também poder integrar os novos conhecimentos sobre a ciência do cuidado humano na unidade curricular de Ciências de Enfermagem lecionada no primeiro semestre do programa. Portanto, havia um desejo de poder eu própria desenvolver, aprofundar os meus conhecimentos, mas também de poder partilhar com os estudantes, desenvolver o ensino da teoria, da ciência, do cuidado humano durante a formação em enfermagem. Não vou, penso que o professor Héctor Rosso descreveu muito bem toda a formação. Gostaria só de partilhar convosco os requisitos. Esta formação tem alguns requisitos para que possamos completar a formação, e os requisitos são, então, tínhamos que fazer leituras semanais, discussões online, reflexões pessoais, que pudessem integrar e sintetizar a compreensão do referencial teórico, assistir e participar a sessões temáticas mensais de Zoom, desenvolver uma atividade de escrita, o journaling e a reflexão pessoal, dialogar com os professores do Watson Caring Science Institute numa base contínua ao longo de todo o programa sobre experiências que melhoram a compreensão e a aplicação do referencial teórico, desenvolver e implementar no ambiente da prática profissional um projeto de Caritas Coach que fosse aprovado pelos docentes do Watson Caring Science Institute e criar um portfólio que informe sobre o progresso e a aquisição de conhecimentos e ainda, em relação ao projeto, escrever um resumo e criar um póster eletrónico para a divulgação do projeto. Agora vou-vos falar um bocadinho do projeto que desenvolvi durante a formação de Caritas Coach e que recentemente pude aplicar na prática. Eu, quando iniciei a formação, tinha o objetivo de desenvolver os conhecimentos e também poder partilhar com os estudantes o desenvolvimento destes saberes, destes conhecimentos e, portanto, foi para mim muito fácil escolher a direção do projeto. Eu sabia que eu queria ter um projeto que fosse direcionado aos estudantes. Isto para mim foi evidente desde o início da formação e também tive o projeto que foi aprovado pelos docentes do Watson Caring Science Institute, mas também tive que apresentar o projeto aos responsáveis pela formação na minha escola, poder apresentar as minhas intenções de projeto e também teve que ser aprovado para que pudesse desenvolver o projeto na Escola Superior de Saúde de Friburgo. Deixo aqui o póster eletrónico que foi realizado durante a formação. Gostaria só de pôr em evidência 2 pontos de partida que foram extremamente importantes para mim e me motivaram muito para poder desenvolver este projeto. São fenómenos que acontecem a nível nacional na Suíça, mas sei que não são exclusivos da Suíça, são fenómenos que acontecem um pouco por toda a nossa comunidade internacional de enfermagem e foram para mim 2 pontos muito importantes de partida para querer desenvolver este projeto. O primeiro, falando em termos nacionais da Suíça, é a necessidade crescente que não para de aumentar de profissionais de saúde. O segundo é o fenómeno que está relacionado com o abandono prematuro de enfermeiros da profissão e este abandono que é bastante elevado numa altura inicial da carreira, que é ainda mais chocante. Ou seja, temos enfermeiros no grupo de 35, 39 anos que abandonam de forma prematura após 5, 6 anos de carreira, que abandonam a profissão. E para mim isto foi um ponto de partida para me dizer o que é que podemos fazer
com os estudantes de enfermagem para tentar evitar este fenómeno. E é óbvio que a professora Jean Watson fala-nos neste fenómeno, fala-nos no desgaste físico, psicológico, emocional, espiritual dos enfermeiros, e também fala muito da importância de manter um equilíbrio, de manter dos enfermeiros poderem trabalhar sobre o seu próprio bem-estar, sobre o seu autocuidado, para poderem estar num estado para poder cuidar das outras pessoas, dos pacientes, das pessoas cuidadas. E foi um bocadinho este ponto que me motivou para o desenvolvimento do meu projeto. Gostaria de partilhar ainda alguns pontos principais do meu projeto. A finalidade, o objetivo é proporcionar aos estudantes de enfermagem uma experiência de ensino-aprendizagem genuína que lhes permita o desenvolvimento de conhecimentos sobre a ciência do cuidado humano, os 10 elementos do processo clínico Caritas. O primeiro elemento, o praticar o amor, gentileza e a equanimidade no contexto da consciência do cuidado, foi desenvolvido de forma mais aprofundada com a finalidade de promover a prática do amor, gentileza para o ser que cuida, o self-care ou o autocuidado e a reflexão no contexto da consciência do cuidado. O projeto já foi implementado, vou-vos falar um pouco do processo. A unidade curricular de Ciências de Enfermagem terminou na sexta-feira passada, portanto está muito fresco, mas vou-vos falar um bocadinho daquilo que foi desenvolvido. Portanto, foi integrado na unidade curricular do primeiro semestre de Ciências de Enfermagem. Houve uma introdução ao referencial teórico da ciência do cuidado humano e aos 10 elementos do processo Clinical Caritas, com o desenvolvimento dos conceitos principais ou centrais da ciência do cuidado humano, como o cuidar transpessoal, o momento do cuidado, a presença, a escuta autênticas e também os elementos do processo Clinical Caritas. Os 10 elementos foram apresentados aos estudantes, mas através de testemunhos de profissionais sobre a forma como integram cada um dos elementos na sua prática profissional. Isto para mim foi um ponto muito importante, porque eu tinha a intenção, queria poder mostrar a articulação entre a teoria e a prática e poder demonstrar aos estudantes a teoria, profissionais que vivem a teoria que pode ser vivida na prática. E, portanto, para mim isto foi muito importante, poder apresentar cada um dos elementos do processo Clinical Caritas com testemunhos. Tive o privilégio de ter alguns colegas que seguiram a formação Caritas Coach comigo, que aceitaram fazer vídeos de testemunho. Também tive alguns testemunhos escritos e foi desta maneira que os alunos os estudantes descobriram os elementos do processo Clinical Caritas, e para mim era um ponto também extremamente importante. Foi desenvolvido um segundo seminário que foi centrado na importância do autocuidado. Os estudantes trabalharam em pequenos grupos, foram convidados a partilhar e a experimentar diferentes formas de praticar o amor, gentileza para o ser que cuida, o autocuidado, o self-care. Para avaliar o projeto, houve dois métodos que foram escolhidos. Um primeiro método com a utilização de um instrumento que foi utilizado no primeiro e último dia da unidade curricular. Os estudantes foram convidados a completar um inquérito online que avalia a percepção da importância de determinados comportamentos e atitudes do cuidado humano, baseado no instrumento traduzido e validado em francês por Cosette et al., que se chama Échelle d'interaction infirmière-patient. E os estudantes, este instrumento tem várias secções que correspondem aos 10 elementos do processo Clinical Caritas, e foi tomada a opção de pedir aos alunos de responderem unicamente às questões que eram relacionadas com o primeiro elemento do processo Clinical Caritas, ou seja, um sistema de valores humanista altruísta. Depois houve uma segunda forma
um segundo método de avaliação do projeto, de uma forma mais subjetiva, foi pedido aos alunos, no final do seminário centrado no amor e gentileza, foi pedido aos estudantes para descreverem de forma livre, através de uma descrita narrativa ou uma obra de arte, a importância da prática do amor, gentileza e como pretendem manter esta prática. Aqui o objetivo era também trabalhar a expressão estética em que os alunos pudessem verdadeiramente se expressar de forma livre sobre aquilo que tinham discutido, refletido, aprendido durante o seminário. Em relação à futura orientação do projeto, após a conclusão deste projeto, os resultados serão partilhados com os responsáveis do programa de enfermagem, bem como com o corpo docente da Escola Superior de Saúde de Friburgo. Poderão ser feitas algumas adaptações aos seminários, dependendo dos resultados que refletem a experiência dos estudantes, mas a intenção será de perpetuar estes ensinamentos no currículo. Será também discutida a possibilidade de integrar mais ensinamentos, de podermos focar nos outros elementos do processo Clinical Caritas ao longo dos 3 anos do programa de enfermagem, com o objetivo de promover a visibilidade da ciência do cuidado humano como constituindo o fundamento ético do programa do nosso currículo. E como vos disse inicialmente, a unidade curricular terminou sexta-feira passada, portanto não tenho os resultados para divulgar ainda preciso de poder trabalhar sobre os resultados. Esta avaliação será realizada até ao final do ano, de uma forma um pouco subjetiva e muito geral. Os estudantes demonstraram interesse, participaram de forma ativa nos 2 seminários, houve partilhas que foram muito interessantes sobre a importância da prática do amor e gentileza para o ser que cuida, para os estudantes de enfermagem, para os profissionais. Houve discussões muito ricas sobre como praticar este amor, gentileza, o autocuidado para o ser cuidado, mas também o ser que cuida, com partilhas de diferentes tipos de estratégias, que foi muito interessante. E gostaria de acabar com esta citação da professora Jean Watson, que me motiva e que espero tenha conseguido desenvolver durante o meu projeto, em que ela fala da ironia relacionada com a educação em enfermagem, em que há uma centralização na prática que requer os conhecimentos, as competências para fazer o trabalho, mas que muito pouco esforço é direcionado sobre o ser, como ser enquanto estamos a fazer o verdadeiro trabalho. E é isto que me motiva a continuar a desenvolver este projeto e esta atividade na educação, na formação dos futuros enfermeiros. Tenho aqui as minhas referências e agradeço muito a atenção e o tempo que me foi disponibilizado para partilhar convosco a minha experiência. Muito obrigada. Obrigada também, enfermeira Tânia Caranova. Foi um gosto ouvir essa sua experiência concreta. Portanto, nós cada vez mais vamos percebendo que esta filosofia, que esta teoria realmente não está apenas em livros, ela está também na prática. E foi um gosto ouvir essa sua partilha, essa sua experiência. Aliás, há aqui um aspecto que eu gostaria de realçar e que tem a ver com o abandono da profissão, que é efetivamente sintomático da forma como às vezes não nos cuidamos o suficiente, nem cuidamos uns dos outros, não é? Isto liga-se um pouco também com algo que o professor Rosso disse há pouco, é que a ciência do cuidado em ação, de facto, tem indicadores muito precisos e mensuráveis de aumento da satisfação do cliente,
também de uma economia maior, na medida em que estes settings de cuidados são mais procurados, porque dá uma melhor resposta. Há um compromisso maior das várias pessoas e a própria vinculação dos enfermeiros, chamar-lhe assim, ou seja, a permanência dos enfermeiros na profissão também é mais evidente. E, portanto, se calhar, para além de outros fatores que poderão influenciar o abandono da profissão, eu penso que seguramente estes que trouxe aqui serão obviamente importantes. Ainda por cima, enfermeiros tão jovens, não é? Mas às vezes começa a haver um cansaço psicológico, emocional, muito antes de haver um cansaço físico maior.